Oi, boa noite. Boa noite, Sara, tudo bem? Vamos esperar o pessoal entrar pra gente começar a live, né? Hoje eu e a Cássia a gente vai. Hoje, Sara, tudo bom, meu bem? Hoje eu e a Cássia a gente vai conversar um pouco sobre pertencimento, né? A gente vai fazer uma série de 3 lives. E eu espero que todos participem, porque vai ser bem interessante. A gente vai explicar, né, nessa sequência de 3 lives, as 3 leis que embasam a constelação familiar, né? Então hoje a gente vai falar do pertencimento, de como que isso afeta, né, o nosso dia a dia, a importância da gente incluir todo mundo, né? E por que alguns padrões às vezes se repetem e a gente não percebe. Então eu espero que fiquem todos até o final, que a Cássia tem um presente aí para quem ficar até o final, que ela falou para mim, né? Sejam todos bem-vindos. E vamos começar. Se vocês acham que conhecem alguém, né? Se tem alguém que vocês conhecem a história, que vão se beneficiar com essa live, vocês podem enviar. Olha, a Fran, pode enviar essa live para quem vocês conhecerem, que acha que vai aprender um pouquinho com a gente, tá? É só enviar essa setinha aqui do lado da caixa de comentários. A Cássia entrou. Deixa eu... Ana Carla entrou. Boa noite, sejam todos bem-vindos. A Oi, Cássia entrar, Liane. conexão estabelecida. Oi, Cássia, tudo bem? A conexão dela tá carregando. Cássia, a conexão tá. Agora sim, eu acho que foi. Eu acho que Cássia, eu vou tirar você e vou convidar. Deixa eu só. Verdade, obrigada, Richard. É Richard, né? Deixa eu ajeitar aqui. Muito obrigada. Deixa eu chamar a Cássia de novo. Tudo bom, Célia? Obrigada, Richard. Deixa eu adicionar de novo a Cássia. Vamos lá. Acho que deu algum problema na conexão dela. Não, agora foi errado mesmo. Esses corretores automados, Richard, automático, eles acabam que tem hora que atrapalha, né? Luísa!
Cássia, sai da live e entra de novo, tá? Para testar a tua conexão. Gente, enquanto a Cássia entra, se vocês quiserem deixar logo perguntas, né, sobre o tema do pertencimento, né, as dúvidas que vocês tiverem, vocês já podem deixar aqui, mas por favor, deixa do lado da barrinha de comentários, tá? Tem uma caixinha com duas interrogações e vocês podem deixar lá as perguntas de vocês, porque eu vou juntar com as perguntas que a gente já recebeu anteriormente e a gente vai responder nessa ordem, tá bom? Deixa eu ver se a Cássia entrou de novo. Obrigada, gente, por estar esperando. Eu escrevo certo e o corretor tende a botar o errado. Pronto. Vou esperar a Cássia entrar. Agora foi, Richard. Obrigada, viu? Obrigada, agora foi. E eu botando negando e ele chegando, e eu negando e ele chegando. Então, gente, a gente vai fazer uma série de 3 lives, eu e a Cássia. Por que a gente decidiu fazer essa série? Para a gente explicar para vocês o que embasa a constelação familiar, né? A constelação familiar é embasada em 3 leis. Então, hoje a gente vai falar sobre o pertencimento, né? Que é uma lei que fala muito da questão da inclusão, né? Então, alguns padrões eles se repetem, algumas coisas elas acabam acontecendo na família, assim, entre aspas, por coincidência. E é sobre isso que eu e a Cássia vamos falar hoje, né? O que repercute essa inclusão? O que acontece quando alguém da família é excluído? O que acontece quando a gente tem uma criança começa a repetir um padrão de alguém que ela às vezes não conhece, tá? Em consultório, né? Quando eu atendo, eu sou fisioterapeuta, para quem não me conhece. A Cássia entrou de novo, oba. Então, assim, quando no meu consultório chegam pacientes com algumas queixas, né? Eu tenho a formação em constelação, mas o meu atendimento é baseado na microfisioterapia. Eu consigo fazer alguns links. Oi, Cássia. Agora sim. Então, boa noite, sejam todos bem-vindos. A Cássia teve um problema de conexão, saiu. Enquanto a conexão dela estabelece, talvez eu vou falando, né? Então, a Alô? gente consegue. Oi. Deu certo agora? Agora deu certo. Ah, boa noite a Boa noite. todos. Boa noite, Eliane. Boa noite, Cássia. Eu estava aqui conversando, né, que a gente decidiu fazer essa série de lives, na verdade vão ser 3 lives, né, na qual a gente vai explicar as 3 leis que embasam a constelação. Porque a gente viu essa necessidade devido às lives que a gente teve, e 1 hora para falar das 3 é muito pouca, né, e 1 hora para falar de uma também é muito pouco. Uma Mas, hora para assim, falar sobre pertencimento, nós vamos falar aqui para vocês o básico do pertencimento. Porque eu uhum, daria assim, uns 2 ou 3 módulos, 3 dias seguidos, só falando sobre o pertencimento. sim. Então, E aí, vocês vão ter o básico do pertencimento, que e já, Cássia, que já nos ajuda muito. fala do presente que você separou, que você falou que queria dar um presente para as pessoas Ah, que assistiram. eu estava conversando com a Eliane e o que me fez chegar até a constelação, a maneira como eu encontrei, como eu conheci a constelação, foi através de um livro, que é esse aqui, Sim, Simetria a Oculta do simetria oculta do Amor. amor. Esse livro, eu estava num consultório médico em 2002, em Maceió, estava de férias, e eu estava até no consultório de um psicólogo, de uma cliente minha de Brasília, que os pais dela haviam pedido para que eu conhecesse o psicólogo para ter o histórico dela. E na Uhum. salinha de espera encontrei esse livro. E eu comecei a ler lá pelas páginas 15, 16, que é o início do livro, eu já estava intrigada. Eu estava totalmente intrigada e mexeu muito comigo. Então, através desse livro é que eu procurei a constelação. Então, a Eliane vai explicar e eu falei, eu gostaria de dar esse livro de presente.
Porque Então, nesse livro eu conheci o que era pertencimento e me inquietou muito. esse Então, livro é me deu muito uma bom. inquietação e eu fui à procura da constelação e nunca mais deixei. Por coincidência, Cássia, muita gente que me pede alguma dica, né, de livro, eu geralmente indico também esse livro. Ele foi um dos primeiros que eu li, né? E ele é cheio de histórias enriquecedoras, porque tem várias É, lições nele. sei. Então, para ganhar esse livro, eu fiz um combinado com a Cássia, né? Que quem ficar até o final, eu vou dar as instruções para participar do sorteio, né? Que a gente vai fazer, que é um presente dela para vocês, para retribuir, né? O carinho das pessoas de assistir a gente, né, nesses quase 2 meses que a gente começou a fazer lives, né? Então, vamos começar, né, Cássia? Vamos lá. Sobre o Explica, pertencimento. vamos falar sobre pertencimento. Então, assim, vamos falar primeiro o que é esse pertencimento, né? O que significa pertencer. Então, o que é pertencer a uma família? Né? Então, todos os membros de um sistema têm o direito de pertencer. A isso inclui os que já morreram, os que tiveram um comportamento inadequado, os que nasceram com alguma deficiência, os natimortos, os abortos, né? Então, todos, os bons, os ruins, os abortados, todos eles pertencem à família. Não fica ninguém de fora. Então, o que é a pertinência? É uma ordem básica. Qual é a ordem básica daquele? Aqueles que pertencem a uma família, eles têm igual direito de pertencimento. Não existe isso, eu tenho mais direito porque eu morei com a mamãe, com o papai, eu tenho mais direito porque eu dei mais dinheiro, eu dei mais direito porque eu cuidei da mamãe. Não. Todos têm o mesmo direito de pertencer, né? E o que acontece quando esse direito de pertencimento é negado? Por exemplo, eu não quero que esse filho que o papai teve fora do casamento, eu não vejo como ele pertencente, ele não é meu irmão. Ou que a minha mãe teve fora do casamento. Eu não quero que uma amante que o papai ou a mamãe teve, ou teve um filho fora com ele do casamento, pertença ao meu sistema. Independe da sua vontade. Ele participa, ele pertence. A Você, alma não tolera querendo ou enganos, não, né? a alma não tolera enganos. Então, na alma, ele pertence. Né? E o que acontece quando nós negamos esse pertencimento do filho fora do casamento, ou de uma pessoa que teve um comportamento, ou ele foi assaltante, ou ele é assassino, ou ele usou drogas, seja lá por um motivo que for. Ou a filha que antigamente casou grávida, então engravidou, a gente mandava para distante, ou ia Então, para um aquela outro filha que teve um país. casamento que os pais não aprovaram, né? Que fugiu para casar. Isso. Então, quando algum membro da família é negado, ou por morte, ou seja, por algum comportamento que nós não aceitamos, né? O que acontece? Quando esse membro é negado, numa geração futura, vem alguém dessa família e ele inclui essa pessoa repetindo o mesmo comportamento. Então, Hegel observou que os padrões familiares se repetem. Né? Como? Por exemplo, você vê aqui que tem uma menina que engravidou, solteira, você vai ver da história que a família não aceita. Lá atrás aconteceu isso com a vovó, com a mamãe dela. Você vê um cara que, sei lá, suicidou e não sabe os motivos, você vai ver, tem outros suicídios na família. E quando o que suicidou lá atrás foi negado, não foi falado sobre ele, não foi comentado, por uma lealdade a ele, por um amor para ser leal, eu inconscientemente repito o mesmo comportamento. Ou seja, o sistema ele tem necessidade de equilibrar. Então, ele entra em compensação. Então, para E isso é tão equilibrar comum, isso, né, Cássia? A gente vê vem muito isso dia a dia no consultório, é muito isso. comum. Então, os membros da família, eles podem até esquecer, tá? Nós, como membros da família, nós podemos até esquecer do natimorto, do aborto, do que morreu, do que suicidou, do que teve um comportamento não aceito. Uhum. Mas o sistema nunca os desmembra. O sistema Sim. não desmembra aqueles que pertencem ao sistema. Isso não acontece nunca. Então, quando nós olhamos para esses que foram alijados, ou que foram rejeitados, ou que foram esquecidos,
quando nós trazemos isso de volta, olhamos para isso e passa a pertencer, o nosso sistema começa a se equilibrar, ou nas doenças, ou nos relacionamentos. De alguma forma, isso entra em equilíbrio. Então, assim, o sistema, ele exige esse equilíbrio, acontece de uma certa forma. Eu queria dizer que esse trabalho do Hellinger, ele é muito enriquecedor, porque com isso o Hellinger nos fala sobre o quê? Esse trabalho, ele é amoral, não tem uma moralidade. Né? Quando, por exemplo, a gente vai para a constelação e fala, a gente tem que olhar para os abortos. Não importa se o aborto aconteceu de forma espontânea ou provocada, isso não vem ao caso para nós. Não importa se seu pai teve um filho fora do casamento ou não, ou sua mãe, isso não tem uma moralidade, isso é amoral. O que importa é o amor, né? Aquilo, a alma não tolera enganos. Então, quando você faz esse sistema, quando eu dou um lugar, quando eu dou um espaço para o outro, espaço que é dele, isso começa a florescer. Isso começa, a vida começa a ficar mais leve. Você falou há pouco de amor, né? Então, assim, o que uma pessoa faz, né? De exemplos, né? O que pode acontecer por esse amor, né? Por essa lealdade de pertencimento, né? Para incluir alguém lá atrás que foi excluído por alguma razão. Eu até lembrei agora de um caso da nossa formação, né? Mas eu vou falar depois que você responder essa pergunta, porque como você está falando disso, eu acho que é pertinente falar de um exemplo, assim. O que uma pessoa pode fazer por esse amor? Por esse amor, a gente pode morrer, a gente pode adoecer, eu posso me tornar um suicida, eu posso tornar um assassino por amor, né? É interessante alguns casos que nós temos aí no Maranhão, já tem dia que aí eu fui. Meu avô era irmão do Lampião, ou era da família do Lampião, né, Eliane? Então, verdade, muitas histórias. Então, eu não sei devido a que eu tenho tanto essa energia de briga, eu tenho tanto essa energia de agressão. Então, mesmo que a pessoa não saiba disso, ela repete esse padrão. Por que ele é tão bruto? Por que ele é tão estressado? Por que ele é tão agressivo? Por que tanta depressão? Você vai olhar lá atrás e você pode ver essas questões assim. As pessoas com questões psicológicas muito sérias, com problemas mentais, nós podemos investigar que eles estão simplesmente, por lealdade a alguém da família, nós chamamos que ele está emaranhado com alguém, né, com algum antecessor dele, eu estou emaranhado. Então, para que esse lá de trás seja visto, eu repito, assim, tipo assim, mamãe, você vai amar esse vovô, essa vovó em mim. Papai, aquele irmão que o senhor rejeitou, o senhor vai amar em mim. Teve uma constelação aqui que foi muito interessante, que tinha um rapaz com um problema muito sério para ele, né? Ele achava aquele problema muito sério, e o pai estava com muita raiva dele. E na constelação, foi em grupo, dava para ver que o pai estava com muita raiva do filho, mas o pai, ao mesmo tempo, batia no filho e beijava, e o filho chorava porque ele queria fazer as pazes com o pai. E, no decorrer, a gente viu que o filho estava totalmente emaranhado com o tio, o irmão do pai, que o pai havia excluído. Então, o filho veio e repetiu o mesmo comportamento do irmão, tipo, em mim, você vai amar o seu irmão. Certa vez em consultório, Cássia, a gente fala muito de comportamento, né? Mas existem alguns padrões também. Um paciente chegou e ele foi com uma queixa, né? Foi atendendo de micro e tudo. E durante o atendimento começaram a sair algumas datas e ele começou a linkar as situações que ele viveu de quebra de empresa, né? E aí ele falou assim, nossa, eu já quebrei... Aí na conta lá, né, da micro saiu uma correção que ela vem de uma proteção. E as datas que foram saindo foram essas quebras. E eu comentei com ele assim, eu digo, nossa, tá dando muito isso. Ele, foram todas as vezes que eu quebrei. Aí eu falei assim, 7 vezes? Aí ele foi, eu já quebrei 7 vezes, já quebrei 7 empresas minhas. Aí eu perguntei, né, como eu tenho a formação, formei com você, eu falei assim, quem que da tua família perdeu dinheiro? Aí ele olhou assim pra mim e falou assim, como assim? Porque às vezes você pode estar repetindo um padrão, né? Então, você, para incluir essa pessoa, essa situação, você está repetindo isso. Aí ele falou, Eliane, a família do meu pai são 8 irmãos. Dos 8, só o meu pai conseguiu ganhar dinheiro e crescer na vida. Os 7 irmãos que ele tem, todos quebraram. Todos ficaram na miséria. Aí eu falei assim, e teu pai provavelmente deve ter acontecido alguma coisa, e teu pai não tem relacionamento com esses irmãos.
Aí ele falou assim, como é que tu sabe? Eu disse assim, porque tu quebrou 7 vezes. Aí ele, meu Deus, eu tô fazendo isso. Você está fazendo por amor. É uma maneira De ser de leal à ser família, né? real. Aí eu falei assim, quer ver mais uma pergunta que tu vai achar incrível? O que eu digo, quem te ajudou a levantar as 7 vezes? Ele, meu pai. Uhum. Então, assim, através dele, né, do que aconteceu com ele, o pai dele, querendo ou não, E ele por que que incluiu. isso acontece? Todas as vezes que é negado a um membro a pertinência do sistema, vai surgir uma necessidade no membro lá na frente da família de reparar isso, né? O próprio sistema dá um jeito de equilibrar isso. Aí eu vou te falar do exemplo que eu lembrei da época da minha formação. Talvez tu lembre dessa constelação, porque ela, para mim, foi muito marcante. Sempre que eu falo de pertencimento, né, que eu não uso, às vezes, eu gosto de dar exemplos mais amplos, eu uso esse exemplo. De uma colega que foi constelar os acidentes da família dela. Você lembra dessa constelação? Não, fala mais, são muitas, eu não consigo lembrar. Então, assim, ela queria ver os acidentes da família. E você perguntou assim, como assim os acidentes? Ela falou, todos os nossos sobrinhos, filhos da minha geração se acidentam. E são acidentes muito graves. Graças a Deus, nenhum morreu. Mas eles todos se acidentam e eu queria olhar para isso. E aí, durante a constelação, né, saiu que lá atrás, na família dela, o pai dela e os irmãos tinham uma empresa, uma transportadora, e teve um acidente grave com um ônibus. Tu lembra disso? Lembrei. Lembrou? E aí eles prometeram, né, indenizar as vítimas, né? Tiveram muitas vítimas desse acidente e a empresa que era da família dela, né, disse que ia indenizar e você perguntou, aconteceu algum acidente lá atrás? Ficou alguma dívida, algo não pago? Vocês ficaram. Aí ela falou assim, aí ela contou, teve um acidente grave que o motorista bateu no ônibus. E aí você até falou assim, enquanto essas vítimas não forem recompensadas, né, indenizadas, vocês irão incluir todas elas na família de vocês. Aí você até disse, procura essas pessoas, deve ter algum documento. E eu acredito que ela tinha procurado sim, porque ela era muito comprometida aqui com o curso e tudo, Uhum. ela falou que ia procurar. Mas assim, eu achei muito interessante, porque como que é Que é amplo, né? A isso, gente quando nós damos a cada um deles um lugar para pertencer, né? Então o próprio sistema se equilibra. Você me fez lembrar de uma. Nem foi uma constelação, gente. Eu estava em Porto Alegre a serviço, né? Ah, prestando serviço de neurolinguística lá, e aí eu fui jantar na casa do advogado que estava me assessorando, junto com o ministro, alguma coisa assim. E aí ele falou, não, vamos almoçar lá em casa, que meu filho acabou de chegar dos Estados Unidos e tal. E eu queria almoçar lá em casa e fui com essa esposa dele, estava com o filho dele. E aí, durante o almoço, esse rapaz conversando, eu falei, o que você trouxe, né, de Miami? E ele me falou que tinha trazido uma arma, uma espada. Eu falei, e aí, você trouxe um iPhone? E o menino não trouxe nem um iPad, nem um iPhone, nem um jogo, nada. E eu achei aquilo estranho. Aí, durante o almoço, eu fui conversando com o rapaz, ele tinha uns 19 anos, eu perguntei para ele o que ele estudava, ele falou que ele fazia fisioterapia, né? E eu falei, que legal, você está estagiando? Ele falou, tenho até que ir embora, porque eu estava de férias e está na hora do meu estágio. E eu perguntei para ele, você faz estágio em qual clínica de fisioterapia? Ele falou, não, eu faço estágio numa loja de tiro-alvo da Polícia Federal, eu ensino as pessoas a tirarem. Aí eu achei aquele estranho, porque ele trouxe arma e fazia estágio numa loja assim. Então, ele levantou do almoço, eu perguntei para a mãe dele, achei aquele estranho, falei, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem foi da família do senhor, né, do seu esposo, que morreu assassinado ou matou alguém, né? E aí o pai dele olhou assim meio sério, a mãe começou a chorar e falou assim, ele não é o pai dele. Eu me casei com ele, meu filho tinha 3 anos, porque o pai do meu filho se suicidou. E aí ela começou a chorar muito. O avô tinha suicidado, o marido dela suicidou e o tio dele suicidou. E aí ela foi contando a história, e ele vai todo final de semana, que a herança dele é essa fazenda, ele vai todo final de semana para lá e fica no carro, no quintal, brincando de tiro-alvo, ele dorme no mesmo quarto e com a mesma arma. E foi aí, então, que nós entramos no assunto e eles viram a necessidade logo de procurar a constelação.
ou seja, estava se repetindo. Então, assim, está acontecendo aqui, aconteceu lá atrás. Porque a nossa necessidade de pertencimento, ela é muito grande. Então, assim, quem é que pertence? Como é que a gente sabe? Quem pertence ao sistema? Então, pertence ao sistema os nossos avós, os nossos tios, né, próximos, os nossos irmãos. Pertence ao sistema todo aquele funcionário antigamente que viveu 30, 40 anos na sua casa servindo a família. Ou seja, pertence ao sistema todo aquele que, em detrimento da sua própria vida, ele favoreceu essa família, ele se dedicou a essa família. Também pertence, se alguém foi assassinado, o assassino do seu ente querido, ele passa a pertencer à sua família. Ele passa a ter um vínculo com a sua família. Então, ele também pertence. Então, pertence todos aqueles que, de uma forma ou de outra, têm um vínculo com essa família. Aquela babá que ficou durante anos numa família, ou numa empresa, aquele funcionário que trabalhou anos a fio, seja como auxiliar, servente, ou que serve o café, seja lá como for, ele pertence, ele faz parte do sistema. Então, e é uma necessidade do ser humano, né, Cássia? Pertencer é uma necessidade nossa, né? A gente quer pertencer aos sistemas, né? A gente quer pertencer à nossa família, a gente quer pertencer ao grupo de amigos, no trabalho, quem trabalha com mais pessoas. Então, assim, é uma necessidade do ser humano estar compartilhando isso. E esse pertencimento que a gente está falando vai além disso, né? Porque são coisas, às vezes, que vão além do conhecimento. Às vezes a gente vê crianças repetindo padrões de pessoas que ela nunca nem ouviu falar, né? Isso é totalmente inconsciente. É muito comum, então eu vejo alguns casos assim, por exemplo, eu detestava a minha sogra do jeito que ela vestia, eu detestava o jeito dela de ser, eu não suporto. Aí vem uma filhinha, né, sua, e ela, sem ter conhecido a vovó dela, ela vai se vestir igualzinho à sua sogra. Ela diz assim, mamãe, em mim você vai ter que amar a mãe do papai. Ou, quando as pessoas se separam, né? Tipo, eu separei do marido porque ele bebia muito. Aí vem um filho ou uma filha e começa a beber igualzinho o pai, para dar um lugar ao pai. Então, é o pertencimento. Então, eu trago o papai em mim, vocês vão ter que amar o papai. Todas as vezes que você exclui, a vida inclui. O pertencimento é bem isso. Excluiu, a vida inclui. É a alma, né? A alma não tolera enganos. E a gente vê de pessoas, por exemplo, de casos que tem. Veio lá de Portugal, a família lá atrás antiga, mas como que ele está fazendo isso? Por que eu quero ir morar em Portugal? Né? Eu nem sei que eu tive avô lá. Por que eu tenho uma necessidade de ir para a África? Às vezes a pessoa não sabe nada. Né? Não sabe nada dessa história. Gente, como é importante a gente saber a origem da nossa família. A maior parte dos clientes que eu atendo, ainda mais os jovens, né, atualmente, eu pergunto, o que você sabe sobre a sua avó, a origem do seu avô? Eles não sabem nada. Então, eu quero dizer para vocês que é muito importante você saber a origem de quem vocês pertencem. É muito importante mesmo. Isso vai explicar muitas coisas para vocês. Por exemplo, por que eu trabalho, não tem dinheiro, uma das questões. Será que você não está sendo leal a alguém lá que era pobre, que não teve dinheiro? Será que eu tenho tanta doença, eu não paro de sentir dor? Será que você não está sendo leal a alguém da sua família que era muito doente, ou vovô, uma vovó? Né? Cássia, na Micro, a gente tem várias páginas, né, várias apostilas, tu sabe, né? Na minha mesa de atendimento acho que tem 7 apostilas lá. E tem uma delas que a gente fala que instala uma memória, né? Você instala uma memória porque você segundo filho, aquela pessoa era segundo filho na geração dela, ou porque você aparece fisicamente, mas instala uma memória. A gente chama que são memórias transgeracionais de eventos que foram muito fortes para essa pessoa lá atrás e que a partir daquela data, aquela informação chega para você. E aí você começa, às vezes, a se comportar de uma forma que você não entende, ou você começa a sentir uma coisa que antes você não sentia. E aí, quando a pessoa vai linkar a história, porque assim, não tem como eu saber
o que o paciente viveu, muito menos o antepassado dele, né? E geralmente sai coisas lá atrás. E aí, às vezes, eu falo, olha, pergunta para tua mãe alguma história da tua avó, vê se teve algum tio. Eu pergunto isso assim, por quê? Porque é importante a pessoa entender. Então, geralmente, praticamente 100% dos casos, 2 dias depois o paciente manda mensagem. Olha, Eliane, aconteceu isso, isso, isso com a minha avó. Eu não sabia, mas fez muito sentido quando minha mãe contou a história. Eliane, aconteceu isso, isso, isso com um tio meu, irmão do meu pai. Eu nem sabia que ele tinha esse irmão. Então, assim, mais uma vez, para mostrar que as práticas se complementam, né, em certos momentos, e E que... é uma pergunta muito frequente, essa pergunta, tipo, eu tenho consciência que eu não devo fazer assim. Eu não gosto de me comportar desse jeito. Por exemplo, eu tenho um comportamento histérico, que eu grito, eu estou agredindo meu filho, eu achava horrível a maneira como a minha mãe ou como a minha avó se comportava, e eu me pego me comportando igualzinho. Ou então eu nem conheci meu avô e meu pai fala que eu sou bruto como ele, que eu sou impaciente como ele, ou eu gasto como ela, né? Então, aí você descobre o que você está fazendo. Por um amor, para ser leal a alguém da sua família, você fica emaranhado. E através de uma constelação, você pode desemaranhar isso, você pode tirar esses laços. Isso Porque vem à quando luz, você olha e vê que você está fazendo só por amor, né? Há poucos dias eu atendi uma mocinha de uns 17 anos e a queixa era que essa menina estava muito triste, essa menina não queria mais namorar, não queria mais sair, perdeu o gosto pelos estudos, ela parou na vida. Uhum. E a mãe achando que era uma questão de ciúmes, ou com o irmão, ou com a prima, alguma coisa, e quando a gente olhou, né, para isso, era simplesmente a perda de uma criança na família e que ela estava emaranhada, ela também morreu para a vida. Então, eu Uhum. estava numa depressão profunda. Então, o que é isso? Por amor a essa criança que morreu, como eu posso ficar bem na vida? Como eu posso ficar feliz se ela não pertence? Então, eu fui perguntar, não, ninguém comenta mais sobre essa morte. Então, todas as vezes que nós negamos, que nós excluímos alguém, vem Uhum. alguém e traz isso para equilibrar o sistema. Vem alguém e traz isso de uma forma Sim. brilhante. Isso nós podemos... Bom, acho que você tem outras perguntas aí, faça para Mas pode ir concluir, seguir. pode concluir que tá ótimo. Isso, nós observamos isso em todas as famílias, como o sistema tem necessidade de equilibrar, né? Mais uma Uhum. vez, as pessoas que têm problemas psicológicos graves, psiquiatras, vocês podem observar que elas estão simplesmente sendo leal a alguém lá atrás, Sim. que foi excluído, aquele tio que a gente chamava, o tio era doido. Tinha um tio que era Uhum. doido, o tio era não sei o quê, vem uma criança e repete esse padrão. Né? Tipo, eu tenho que sofrer. E por que as famílias esquecem desses casos? Do aborto, do que morreu quando nasceu, do tio que era doido, do tio que colocou fogo. Por quê? É isso que eu As te perguntar, né? lembranças traz Excluídos. sofrimento. Porque Uhum. essas lembranças para a família traz sofrimento. Às Então, vezes são eles preferem segredos, não né? lembrar. Quantas mulheres, Cássia, assim, eu vou falar porque provavelmente deve acontecer muito contigo também, que a gente atende, né, e que às vezes a gente acha uma história de aborto, eu acho na micro, né, com medo de morte, um registro de Sempre. morte, Muitas e às histórias de vezes é um aborto. bebê que não pôde ficar, é uma criança, e é de um outro relacionamento. Então, hoje ela é casada com uma pessoa e ela tem esse segredo com ela, né? Então, assim, a gente sabe como, até como mulher, como é difícil compartilhar às vezes isso, né? Como é difícil às vezes tomar decisão. Enfim, não importa a gente julgar o que aconteceu. Mas a gente vê que, às vezes, o filho desse relacionamento futuro, né, que a pessoa está vivendo agora, aliás, ele às vezes repete um padrão. Eu já peguei casos assim no consultório. Teve um até que foi, os pais começaram a rir, porque já não era segredo para eles, né, que o pai tinha tido um aborto com uma ex-namorada e a mãe também tinha tido um aborto com um ex-namorado e eles casaram. E a criança chegou no consultório, assim, subindo as paredes, literalmente. E aí eu atendendo ele e tudo, e só saía data de pré-concepção, né? Aí eu fui conversar com ele, como era criança, e aí eu comecei a peguei canetas, né? Que eu não aplico a constelação assim como a Cássia, eu não sou consteladora, eu digo que ela é meu padrão, então assim, eu tenho, ela é meu padrão, então se assim, podia chegar nesse nível, eu não faço, eu uso um pouco que eu conheço para elucidar algumas coisas, tanto que essa paciente te procurou depois, eu falei, olha, procura e trabalha melhor isso.
Mas eu falei assim, pega aqui uma caneta e mostra pra ti o que tá acontecendo. Aí ele pegou duas canetas, uma vermelha e uma azul, e falou assim, é o Power Ranger azul e o Power Ranger vermelho. E eles ficam assim, briga, 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 briga. Briga, 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 briga. Aí eu disse assim, são dois Power Rangers, é um menino e uma menina. Aí eu olhei assim para os pais dele, eles começaram a rir, eu não acredito que ele está incluindo, eu digo, exatamente. Ele está incluindo o E comportamento as das duas crianças. crianças incluem brilhantemente. Por falar nessa Brilhantemente. inclusão, Eliane, Uhum. nós vemos algumas constelações que as pessoas ficam muito irritadas. Por exemplo, uma menina que se queixa que não consegue namorar, ou está solteira há muitos anos, e a Uhum. mãe fala assim, olha, parece que não é minha filha, eu desconheço ela como minha filha. Eu criei ela de um jeito, ela tem outros comportamentos. Muitas Sim, vezes essa menina ou esse menino está emaranhado com uma amante da mãe ou com uma amante do pai. sim, Então, assim, aquela namorada que o pai, por exemplo, estava noivo dela, ia se casar, e aí conheceu a outra mulher, ou deixou ela grávida e se casou com essa mulher daqui. E tem uma filha com essa mulher. Essa filha vem e, para ser leal à namorada que foi abandonada, ou ela repete esse padrão, ficando tão abandonada quanto ela, e ela, sim. sem ter conhecido nada, nada, nada da amante do pai, ela vai se comportar igualzinho a amante do pai com os homens na vida. Quando a mãe fala, eu desconheço essa menina, eu criei e ela é totalmente diferente de mim. Ela está Aí, emaranhada Kátia, com a amante do pai, ou o menino que o pai desconhece está emaranhado com o namorado da mãe que foi abandonado. Às vezes a mãe estava namorando e aí conheceu numa volume, não, vou casar com esse e abandona. E aquele que foi abandonado, excluído, sofre muito e nunca foi olhado. e todos pertencem, né? Quando a gente fala de Não relacionamento, reconhece todos mais aquela pertencem. pessoa. Então vem um filho e vai se comportar igualzinho àquele que foi abandonado. Ou Deixado. seja, eu faço o mesmo que a amante do papai, ou eu faço o mesmo que o amante da mamãe. E as mães não conseguem reconhecer, porque eu não conhecia essa amante. Mas você vai ver, esse menino está totalmente emaranhado. E essa menina geralmente briga muito com a mãe, e esse menino briga muito com o pai. Eles batem de Engraçado, gente, quando a frente. Cássia fala a amante, ela tá falando desse relacionamento que foi deixado, tá? Ela não tá falando de. Que também tem casamento, tem casos, aliás, que a gente vê de cônjuges, né? De traições também, que existe também um pertencimento, que aí alguém na família vai incluir esse relacionamento lá na frente também, né? Se ele é segredo, ou se ele é assim. E a gente não tá dizendo, gente, que vocês têm que chegar em casa e contar tudo. Existem técnicas, existem práticas, né, Cássia? Eu ensino algumas que eu aprendi com você em Espera aí que as consultoria. pessoas estão perguntando Ah, como que a ainda tem gente uma aqui que eu faz já isso. falei. É, ó, tem Basta uma você aqui dar um lugar no seu no coração coração. para É isso que eu aquele ia que falar foi agora. excluído. É um E trabalho seu, interno, né? É um trabalho interno. Ele não é um trabalho assim, a gente vem cá. O dessa criança que eu estava comentando anteriormente, como os pais já conheciam, eles conversaram com a criança, foi muito bonito. Porque assim, parece que ele foi assim, ele foi se acalmando e eles contando: olha, aconteceu isso, o papai tem um anjinho, a mamãe tem um anjinho, e talvez esse Power Ranger que você olha, e ele chamava de Power Ranger, era muito engraçado. Talvez quando seja esses você irmãozinhos, inclui todos que pertencem ao sistema, a criança acalma, ele a acalma. dor Não, são outra passa, criança do o consultório. A mãe dinheiro fala assim, mãe, vem, o emprego vem, você se equilibra, forma. né, Cássia? Dá o equilíbrio, né? Você Isso. fica leve às vezes, né? Porque, ó, perguntaram aqui, eu nunca aceitei uma filha que meu pai tem fora do casamento e não deixo minha filha aceitar os irmãos que tem desse pai, né? Os irmãos dela, no caso. E ela pergunta assim, o que que ela pode fazer para equilibrar essa relação. Quando eu não deixo o outro aceitar isso, eu nunca Uhum, aceitei, ou eu não deixo minha filha aceitar, uhum, ela está com preconceito, tipo, eu sou melhor do que eles? Não, eles só são diferentes de você. Não existe nem melhor nem pior. Nós somos diferentes. Quando eu não aceito alguma pessoa no meu sistema que eu excluo, eu estou uhum. dizendo claramente que eu sou melhor do que essa pessoa. Ela não deve entrar. Por que ela não deve entrar? Ah, porque ele é assassino, porque ele é isso. Então, assim, eu trabalhei na Papuda durante os 3 anos, lá em 89, 90, e eu aprendi muito na Papuda. Eu No aprendi presídio, né? muito, muito. No presídio daqui. Então, o que eu aprendi com eles é que nunca falta amor.
Mesmo com aquela brutalidade deles, com aquela agressividade, vamos chamar de maldade, nunca falta amor. E nós podemos ver isso, Eliane, bem claro para vocês, na questão das adoções, né? Sim, a gente Pertencimento. Então, quando chegam pais adotivos no consultório, e também adoção, eu ficaria mais um módulo inteiro, que é muito rico esse tema da adoção, e ele é muito, vamos dizer assim, tem uma cura muito grande, né? Quando chegam pais que adotaram uma criança, vem reclamando, essa criança ela está insubordinada, ela está me dando um trabalho incrível, eu não estou aguentando, ela está agressiva, ela está maltratando a gente. O que acontece? Esses pais adotivos não estão respeitando o vínculo dessa criança com os pais biológicos. Ela pertence aos pais biológicos, ela precisa de se sentir pertencente à família biológica dela. Sim. Então, às vezes, o pai adotivo tem que falar assim, a mãe dela era uma prostituta. Você sabe o nome da mãe dela? Você pode falar, por favor, o nome da mãe dela? E esses pais adotivos têm que saber que só porque aqueles pais não foram capazes ou não tiveram habilidade, seja lá por que motivo, de cuidar desse filho, só porque vocês perderam esse filho, eu ganhei. Eles puderam ganhar, exatamente. Então, eu só pude ganhar essa filha porque vocês perderam. Né? Então, a adoção, para ela dar certo, você tem que reconhecer o pertencimento dessa criança. Você tem que reconhecer a família de origem e dar um espaço no seu coração para esse pai e para essa mãe. E quando eu faço esse exercício no consultório com os pais adotivos, é lindo e a criança acalma. Quantas vezes a criança está agressiva porque ela acredita que os pais eram agressivos, ou então ela está sendo leal. Meu pai era do mundo do crime, como eles falam, e vocês me educaram assim, mas eu tenho vontade de assassinar, porque ele era filho de um assassino. Por curiosidade, né, uma das observações que o Bert Hellinger fez foi da psicóloga, né, em Nova York, que tinha um trabalho com crianças órfãs, com os bonequinhos, né, que elas exatamente, que as crianças repetiam um padrão, né, sem conhecer nem os pais, eram crianças órfãs. Então, assim, existia esse comportamento. E ela começou a observar aqui além. Falando nessa questão que a gente está falando, fizeram uma pergunta aqui, olha. Quando não conhecemos a história dos nossos ancestrais, ainda é possível corrigir esse pertencimento? Sim, você não conhece a história dos seus ancestrais, você conhece o comportamento que está te incomodando agora, né? Que está impedindo você de alguma coisa. Então, eu posso olhar para esse comportamento e a gente vai encontrar, vem no campo, né? Vem à tona, né? Aonde eu estou emaranhada. Através de uma constelação individual ou em grupo, esse emaranhamento aparece. E só dissolve isso, só resolve isso quando eu aceito. Né? Porque às vezes a gente esperneia muito. Que absurdo! Você está falando que meu pai foi pedófilo? Você está falando que... Eu não estou falando. Veio ao campo que a mamãe teve um outro amor. Ou que a vovó, né? Lá antigamente era assim, um filho que era da avó com outro homem, mas foi criado com o avô. O avô que teve um filho com outra mulher e trouxe esse filho para dentro de casa como adotado. Ou então os filhos que eram criados por padrinhos, por avós e foram distanciados da família, né? Escondido, distanciado. Então, todas as vezes que isso acontece, o sistema sente necessidade de equilibrar. E enquanto não equilibra, dá-lhe acontecer falências, doenças, acidentes. E vai se repetindo. Então, o padrão vai se repetindo até que eu olho para isso, reconheço. Eu preciso de reconhecer o meu lugar. Eu preciso de dar um espaço aqui dentro de mim para todos da família. Mesmo que eles estejam fazendo birra, que eles não queiram voltar. O importante é aqui no seu coração, aqui dentro, você dá um lugar para essa pessoa. Não quer dizer que você tenha que ir lá conviver, beijar toda hora. Não. Quer dizer que você dá um lugar aqui dentro. É uma questão de postura. E assim acontece também com as mulheres e homens que se separam, caso outra vez, caso outra vez. Não adianta você excluir a primeira ou a segunda mulher. Elas pertencem. E sempre irão pertencer.
Assim como o seu primeiro, segundo marido, se o homem casa com você, seu terceiro homem, o primeiro, o segundo é pertencer. Se esse terceiro marido, essa terceira mulher, não der um lugar no seu coração para o primeiro, para o segundo, esse relacionamento não tem chance. Não tem chance. E, gente, isso é uma observação clínica, tá? A gente está dando exemplos do que a gente vê. A Cássia, que trabalha com isso mais de 20 anos, Cássia, 15 anos, né? Uns 15 anos, né? Mais de 15 anos, né? Como psicóloga, 34 anos, mas com a constelação é 15 anos. E assim, você é psicóloga há 34 anos, você deu um exemplo lá da Papuda, que você falou assim, lá você aprendeu uma coisa que na constelação você viu a prática disso, né? Isso. Então, são exemplos que a gente está dando, tá? Exemplos práticos, tá? Não são determinações. Mas são as ordens da vida, né, Cássia? São as ordens do amor. As leis do amor. As leis do amor. Perguntaram aqui, ó, como que é feito esse trabalho de reconhecimento, né? A pessoa melhora, tem que aceitar uma postura, como é esse processo? Eu acho que é mais ou menos isso que você está explicando. É uma coisa interna, né? Você chegar e convidar, por exemplo, uma pessoa que foi excluída lá atrás por uma situação grave, que foi uma pergunta também que fizeram, né? Como aceitar uma coisa que você não concorda, né? Tipo, a família tem um... Aceita que dói menos, né, Eliane? Pois vai perguntar isso, como que trabalha? Nós não estamos aqui para concordar ou discordar da vida. A vida acontece independente do que a gente queira. Só cabe a nós concordar com isso. Fizeram uma pergunta aqui, qual a diferença da constelação em grupo e da constelação individual? Está na nossa live, a última live, que eu fiz ontem com a Valéria, está no meu IGTV, no Instagram. Foi a live de ontem com a Valéria, eu estou explicando isso. Acessem lá, vocês vão ver a diferença de uma constelação em grupo e uma constelação individual. Cássia, duas coisas. Lembrando que no final a gente vai sortear o presente que você separou, né? Que é o livro, que ela já mostrou no começo da live. Então tem que ficar até o final da live, que a gente vai... eu vou explicar como é que vai ser o sorteio. E assim, para adiantar um pouco, porque eu sei, e já perguntaram aqui, eu sei que tem muita gente querendo saber, ó, a Tatiane está perguntando se você dá algum curso sobre constelação. Sim, eu dou curso de constelação e vai ser lançado um curso online agora no final de julho, início de agosto. Eu estou abrindo um curso de constelação, virão outros cursos nessa área, mas está sendo aberto um curso de constelação e seria presencial e devido ao que aconteceu, eu estou lançando ele online, né? Então vai ter sim, vocês podem mandar aí o contato de vocês que todos serão avisados. Isso. Deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui, né? Pegando essa linha, né, de o que fazer, como melhorar, como eu devo reverenciar esses membros da família, né? Como eu devo incluí-los? Eu lembro sempre de um exercício que você me ensinou e outro dia até, antes de você responder, eu vou falar uma coisa que eu ensinei outro dia com um paciente que me procurou porque ele estava com um padrão comportamental que ele não estava gostando, mas ele tinha queixas físicas também, né? Ele tinha um ponto de partida para o atendimento de micro, né? Que o micro não dá para sair do nada, né? Então, depois, o atendimento, mais uma vez, né? Coincidiu as datas que saíram as situações que ele vivenciou que ele não gostou. E aí eu perguntei para ele se tinha alguém na família que tinha um comportamento que ele estava repetindo e que ele não gostava. Ele falou assim, meu pai fazia muito isso. Aí eu falei assim, que tal honrar seu pai em um comportamento, assim, algo que você admira muito nele? Aí ele falou assim, nossa, meu pai é uma pessoa muito generosa. Aí ele até se emocionou na hora, ele falou assim, muito obrigado, eu já sei como é que eu devo começar a melhorar esse padrão. Eu vou honrar meu pai na generosidade, né? E aí ele até deu a ideia do que ele ia fazer, foi uma coisa bem bacana, assim. Então, como que a gente pode fazer ainda mais para reverenciar, para incluir esses membros, Cássia? Olha só, nós podemos reverenciar de várias maneiras. A primeira maneira é que todos pertencem. Né? Todos fazem, o sistema não desmembra ninguém. Né? Como eu faço, por exemplo, para reverenciar uma vovó que eu estou repetindo um padrão dela que eu não gosto? Como eu olhar para essa avó? Como eu aceitar essa avó? É um trabalho interno, um exercício com você mesmo, de você aceitar coisas na sua avó. Tipo assim, a minha vovó era muito... Eu já tive esse exemplo no consultório. A minha avó era muito porca, ela era muito suja, ela vivia imunda. Então, eu negava a minha avó, eu tinha vergonha da minha avó.
né? Mas vamos lá, qual o comportamento da sua avó, que a sua avó ela tinha que era muito boa? Ela dava tudo dela para todo mundo. Então, assim, eu estou julgando, ela era muito porca, muito suja. O que impedia a sua avó de ter aprendido a ser higiene? Então, você vai ver a história dessa avó, ela não teve pai, ela não teve mãe, ela foi criada numa pobreza extrema. Né? Então, assim, o fato dela ser pobre, dela ser suja, não é o suficiente, nunca nada é suficiente para eu rejeitar essa avó. E aquilo, quando eu rejeito, eu digo, eu sou melhor do que você, eu não aceito o seu jeito de comportar. Né? Então, ou seja, ela é pertencente, você querendo ou não, a vida chegou até você através dessa vovó porca. Sim. E outro, teve um homem que quis essa vovó porca. Essa vovó porca quis um homem que eu também não sei se era sujo, vamos dizer assim, sem higiene, né? O porco que ela fala quer dizer isso. Então, e que você veio dessa porqueira, vamos dizer assim. Você está negando, você está excluindo a sua origem. E aí, se você olhar, qual uma coisa que você faz que é tão suja quanto a vovó? Às vezes você anda toda bem arrumada, toda lindona e tudo. Mas qual o cuidado que você tem com as coisas na sua casa? Será que você não é suja em algum outro comportamento? Né? Ah, eu não gosto da minha tia porque eu tenho uma tia, ela foi excluída porque ela era cleptomaníaca. Entendeu? Sim. E você vai ver a pessoa tira dos outros de uma outra forma. Engana, Ela às não vezes, rouba, né? mas ela tira dos outros de uma outra forma. Estão perguntando aqui, rejeitar o sogro, a sogra, o que acontece neste sistema? Olha só, deixa eu te explicar uma coisa. O seu marido é filho desse sogro, dessa sogra. Se você rejeita o seu sogro, a sua sogra, você rejeita o seu marido. Como é que você pode gostar de um homem que veio desse sistema? Como é que funciona isso? Quando você diz isso, você está falando assim para o seu esposo, do jeito que você não é um homem certo para mim, porque do jeito que seu pai e sua mãe são, eles não são pessoas certas. Então, como esse relacionamento pode dar certo se você está rejeitando a origem dele? E se você tem filhos com ele, você pode ter certeza que o filho seu vai ter aquele mesmo comportamento que você rejeita. Como eu expliquei na live de ontem, como você vai tirar do seu filho os 50% que veio da família do pai dele? Você só vai amar no seu filho os 50% seu? Você vai rachar o seu filho? Então, assim, no seu filho, você sempre vai amar o seu sogro, a sua sogra, o seu marido. Não tem jeito. Os nossos filhos, né? Os filhos não são seus, são os nossos, mesmo que eu tenha separado, divorciado, são os nossos filhos. Eu não faço filho sozinho, nem ele. Eu falo os muito nossos filhos. Né? Independente de qualquer coisa, você sempre terá o seu papai e a sua mamãe. Isso não tem como mudar, não existe ex-pai e ex-mãe. Isso que ela perguntou é interessante, porque presta atenção numa coisa, você que perguntou isso. Você está rejeitando o seu sogro, a sua sogra, o seu marido e os seus filhos, né? 50% do seu filho você também está rejeitando. Você está rejeitando o seu sogro, a sua sogra, ou você rejeita tudo aquilo que na família deles se faz diferente do que faz na sua família? Porque o que faz a família do marido ou da esposa é diferente. O que é diferente eu não concordo, eu não aceito. Então não é que você está rejeitando, às vezes, a pessoa do sogro, da sogra. Eu rejeito tudo aquilo que é diferente da minha família. Por isso nós costumamos dar os 5 passos importantes quando a pessoa vai começar a viver com alguém, casar. Quais os 5 passos, que fica para uma outra live. Quais os 5 passos que eu dou? Primeira coisa, né? A família dele talvez seja lá do sul, eu sou do Nordeste, então eles têm costumes diferentes. E aqui são outros costumes. Não quer dizer que eles não prestam, só é diferente. E nós temos muita dificuldade de aceitar o que é diferente de nós. O que é diferente de nós, a gente taxa como ruim, como errado. Né? Isso é errado, isso é ruim, isso não é bom. O que é bom é do jeito que a minha mãe criou. E aí você fala uma frase também que, gente, a Cássia é cheia de frases que se eu anoto, assim, eu levo para a vida. Ela fala que tudo acontece por uma razão de ser, né? Tudo é porque algo fundamentou o fato de ser.
Então, assim, se a sogra é assim, o sogro, algo fundamentou o fato de ser. Se a vovó foi uma porca, algo fundamentou o fato dela ser. Ninguém é o que é por um acaso, né? Eu li aquele livro há muito tempo do Viktor Frankl, né? Ele tem uma frase que eu gosto muito. Aliás, a frase nem é dele, fala essa frase no livro, quem tem um porquê aguenta quase todo qualquer como. Né? Que são frases bem fortes. Quem tem um porquê aguenta quase todo qualquer como, que foi a situação dele no campo de concentração. Né? E tudo é porque algo fundamentou o fato de ser. Eu aprendi essa frase com um cliente meu há 30 anos, quando eu comecei a atender, há 32 anos, né? Eu atendi um cliente, ele estava muito mal, numa situação muito grave de doença para morrer, e eu estava questionando, muito como ele podia estar tão grave, e o pai dele não punha ele no hospital bom, porque o pai dele tinha dinheiro, e ele estava no hospital público e não tinha leito para ele no colchão, arrumei um colchão para ele ficar no chão, no corredor, e eu estava muito enfesada com o pai dele. E eu estava brava, e ele viu que eu estava brava com o pai dele, e ele olhou para mim, e eu falei assim, como é que pode seu pai não te colocar? Eu fui feia com ele, né? Ele virou e falou assim, Cássia, tudo é porque algo fundamentou o fato de ser. Se meu pai é assim, ele tem um motivo para ser assim, ou seja, não julgue meu pai. E eu aprendi muito com esse cliente, ele veio a falecer, e ele é uma questão de constelação, né? Nós arrumamos uma vaga no hospital para ele e ele veio a falecer no mesmo andar, no mesmo quarto que a mãe dele havia falecido há 6 anos, com a mesma doença. Ele simplesmente adoeceu para pertencer e por amor à mãe dele. E foi um caso que mexeu muito comigo. Eu nem conhecia a constelação e nem sabia sobre a constelação, né? Mas hoje em dia eu vejo que ele fez para pertencer. Literalmente para pertencer. Cássia, vamos para o nosso presente? Está chegando o final da live, né? Então, assim, o que foi que a gente combinou? Vai sair agora uma postagem lá no Instagram da Cássia e a gente quer que você comente em uma palavra o que essa live significou para você, né? O que essa live do pertencimento significou para você. Mas, Eliane, eu não consigo descrever em uma só palavra, em um só adjetivo. Pode comentar quantas vezes quiser, mas sempre uma palavra. Aí são, aqui no meu relógio, Cássia, 20 e 28. Eu vou voltar às 20h35. Então, vou ter 7 minutos para as pessoas comentarem, tá? E a gente volta para fazer o sorteio. Eu vou fazer o sorteio ao vivo, tá bom? Já está no final, Raquel, tá acabando. Já vai dar uma hora. Tem alguma pergunta? Vocês têm alguma pergunta? Não, agradecer. Não, aí a gente pode voltar no final do sorteio e ver se tem mais alguma pergunta, tá bom? Porque a live vai cair mesmo daqui a 2 minutinhos. Então, gente, ó, 20 e 29, eu vou contar 20 e 30, que é o tempo que vai fazer a postagem, tá bom? E aí eu vou esperar 5 minutos, porque eu tenho que esperar 5 minutos para dar tempo das pessoas comentarem. Então, em uma palavra, né, um adjetivo, o que essa live significou para você. E se você tiver mais... colocar várias palavras, é isso? Quantas palavras você mas quiser para... Tá bom? Entendi. E aí, quando a gente voltar, eu faço sorteio ao vivo. Tá certo, então. Tá bom? Então, até já, a gente volta, viu, gente? Daqui a 5 minutos a live de novo. Beijinho. Tá certo. Até daqui a pouco. Tchau.